Pessoal, então bom dia. A gente vai analisar então hoje relação jurídica e a gente vai analisar, na verdade, o meu objetivo é analisar cada um dos elementos das relações jurídicas. Desenvolver um pouquinho mais. A gente viu brevemente como forma a relação jurídica e agora a gente vai tratar especificamente de cada um dos elementos dela, tá bom? Primeiro ponto que nós já vimos lá atrás, quando a gente conversou sobre bilateralidade atributiva, são os elementos da relação jurídica. Mas olha só, o que é exatamente uma relação jurídica? Relação jurídica, gente, é um tipo de relação social, uma relação que se dá dentro da sociedade, e nessa relação social, alguns requisitos específicos foram preenchidos, e como eles foram preenchidos, essa relação jurídica gera uma relação de obrigatoriedade entre as partes. As partes envolvidas nessa relação jurídica possuem deveres uma perante a outra. E esse dever é um dever reforçado, é um dever que traz consequências. Lembra disso? Essa é a noção básica do direito, né? Trazer consequências. Então, eu tenho uma relação com outra pessoa, essa relação me gera um dever, e talvez gere um dever para ele também. E essa nossa relação, ela é uma relação obrigatória, porque se ela não for observada, ela vai gerar consequências. Ela vai gerar, então, implicações. Às vezes, a gente só percebe a relação jurídica quando já existe a consequência. Isso a gente vê assim, não, só apareceu a relação jurídica agora, mas ela já existia, ela estava subjacente. Então, por exemplo, bora pensar numa relação jurídica aqui. Uma norma que diga assim, olha, existem normas gerais, uma delas, por exemplo, é que você não cause dano a ninguém. Você não deve causar dano a ninguém. Vamos supor que o Luiz Gustavo pega o carro, está dirigindo e, sem querer, mas por causa dele, ele vai lá e bate no carro da frente. Eu posso dizer que isso é um tipo de relação jurídica? Ou fica nítido para vocês como isso é uma relação jurídica? Ou não fica? Gustavo tem uma relação jurídica com a pessoa do carro da frente que foi batida por ele? Sim, professor. Qual a obrigação dele, Sandra? Ele vai ter que pagar o prejuízo dele, né? Isso. Já isso aí vai ter responsabilidade, ele vai ter que arcar com os danos causados ao proprietário do outro carro. Então, é só uma relação social que, observando alguns requisitos previstos nas normas jurídicas, geram obrigações jurídicas para os envolvidos. Isso, principalmente, vai gerar o quê? Isso vai gerar a intervenção do Estado. Essa relação jurídica vai autorizar, de alguma forma, a participação do Estado. Ok? Bora lá. Quais são os elementos de uma relação jurídica que nós já vimos, que a gente vai detalhar agora? Quais são os elementos que formam uma relação jurídica? Hein? Já esqueceram, gente? Quais são os elementos? Primeiro ponto, se é uma relação social, é uma relação de mim para mim mesmo?
participem, gente. Olha, não querendo incentivar rixa entre as turmas, sempre participa da minha aula. Gente, olha só. Os elementos são sujeitos. Que sujeito? Um sujeito ativo, aquele que demanda algo para ele. Aquele diz, você tem que fazer tal coisa para mim. Além dele, você tem um sujeito passivo, aquele que está sendo obrigado a fazer algo. Tem o objeto, que é aquilo que tem que ser feito, e você tem o chamado vínculo, ou a gente pode chamar de norma. Okay? Que é aquilo que está ligando eles dois. A gente vai analisar cada um desses elementos, tá bom? Bora lá para o primeiro elemento. Sujeitos, na verdade. Gente, sujeito de uma relação jurídica é alguém que pode fazer parte dela. É alguém que pode exigir e dar. É alguém que precisa poder estar sujeito a uma relação de direito. O que é isso, gente? O que eu quero dizer com isso? Alguém que não pode participar de uma relação de direitos e obrigações não é sujeito, nem passivo nem ativo. Bora lá. Precisa ser reconhecido pelo ordenamento jurídico como alguém que pode ser titular de direitos e obrigações, mesmo que não a exerça diretamente. Então, bora lá. Eu tenho meu patrimônio aqui, eu vou passar um ano, sei lá, estudando fora, e eu digo para Marília, vou te deixar uma procuração, vou te deixar uma autorização, para que você administre, pague minhas contas, resolva o problema no banco e tal. A Marília disse, tudo bem, tudo bem. Tá, vamos supor que tem uma dívida com o banco. Essa dívida é minha, ou seja, eu sou o sujeito passivo da dívida, ou é da Marília? Eu fui viajar, deixei a Maria administrando meus bens. Hein? Não, você não quer participar. Tá bom, bora lá. Vou seguir. A dívida é minha. Então, o sujeito passivo sou eu. Mas quem é que vai pagar a dívida? Quem é que vai tomar as providências para resolver isso? A Maria. Só que o sujeito sou eu. Por que sou eu? Porque eu sou o titular da obrigação. A obrigação, no final das contas, vale contra mim. Ela se aplica a mim. Tá bom? Então, o sujeito sou eu. Não confundam o sujeito com aquele que vai tomar as providências, que a gente chama de representante, ok? Não se confunde com um eventual representante. Alguém que não é titular do direito ou da obrigação, mas que vai tomar as providências para realizá-la. Ok? Quem é o titular? É aquele que a lei diz, esse aqui pode ser um titular, esse aqui não pode ser um titular. Aí vem, professor, só seja mais direto. Gente, um cachorro é um titular de direito ou de uma obrigação? O que é que vocês me dizem? Um cachorro pode ser um sujeito de direitos ou um sujeito de deveres? Por que não, pessoal?
Bem, a gente viu lá atrás um principal fundamento para isso, porque ele não consegue se autodeterminar como um sujeito que vai cumprir obrigações. No nosso país, na verdade, no direito em geral, alguém, para ser sujeito de direitos, ele precisa participar de uma relação. Isso vai incluir também ter deveres. Gente, repito, pode ser que essa pessoa tenha um representante, mas ela vai precisar ter direitos e obrigações em nome dela. Em nome dela. Uma criança de 3 anos de idade é um sujeito de direitos? O que vocês acham? É um sujeito, na verdade? Não é um sujeito de direitos, é um sujeito? Hein? O que vocês acham? Conceito, o que, é que tu achas? No caso, os pais ou ela, ou os pais são representantes? Minha pergunta é a seguinte: imagina que quero deixar, eu quero deixar minha herança pro, sei lá, pro meu sobrinho, e meu sobrinho tem 2 anos de idade. Eu posso deixar a herança para ele ou eu tenho que deixar a herança para os pais dele? O que vocês acham? Ela possui direitos, então ela é sujeito? Sim, mas ela é representada pelos pais. Perfeito, Heitor. Isso, é isso mesmo. Então, uma criança, até os 16 anos, e conforme o caso, até os 18 anos, vocês vão ver lá em Civil que tem uma diferença, mas até os 16 anos, ela é sujeita de direitos, só que ela é representada pelos pais. Ou seja, ela não decide por ela mesma, mas ela tem direitos e ela pode ter obrigações. Só que quem vai tomar as decisões serão outra pessoa, vai ser uma outra pessoa. E essa diferença é importante, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Se eu quiser deixar a minha herança para o meu cachorro, eu posso deixar? Hein? Posso? Se eu posso, então o cachorro vai ser sujeito. Alguém vai representar o cachorro. Não, gente, não. No nosso ordenamento jurídico, os animais não são sujeitos de direito, eles são objetos. O professor não pode deixar herança para o cachorro? No Brasil, não. No Brasil, não pode. Tá bom? Eles são apenas objetos de direito, não sujeitos. Eles não têm direitos nem obrigações. Professor, nem com representante, não, porque eles não são. A norma, olha só, para ser sujeito, você precisa que uma norma te reconheça como sujeito. E não existe uma norma jurídica, nem positiva, nem natural, que reconheça aos animais a condição de sujeitos de direitos. Tá bom? Não são. Os sujeitos de direitos e obrigações são considerados pessoas que podem ser naturais, como aqui a gente chama físicas, ou qual é o outro tipo de pessoa que existe além das pessoas físicas? Vocês sabem? Hein? Além das pessoas naturais ou físicas, existem que tipo de outras pessoas? Pessoas jurídicas, gente. Tá bom? Me dê um exemplo de pessoas jurídicas. Hein? Tem algum exemplo de pessoas jurídicas?
As empresas, perfeito. As empresas são pessoas jurídicas, ok? Então, bora lá. Tá ficando claro até aqui a ideia de sujeitos? É alguém que vai ser titular de um direito, ou seja, vai poder cobrar de alguém alguma coisa, exigir que alguém faça alguma coisa para ela. Ou você vai ter uma obrigação, você vai ter que fazer alguma coisa em relação a outra pessoa. Esse sujeito, ele sempre é reconhecido por uma norma, é a norma que diz. No Brasil, essa norma é o Código Civil. Vou até colocar aqui. No Brasil, é o Código Civil de 2002. Tá bom? Que vocês vão estudar semana que vem, vocês vão ver quais são essas pessoas. Tá bom? E aí existem diversas pessoas. As pessoas físicas somos nós, seres humanos. As pessoas jurídicas podem ser empresas, que se chamam de sociedades empresárias, é o termo técnico, sociedades empresárias. Pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa, pode ser uma entidade religiosa, pode ser um partido político. Isso aí são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são sujeitos de direitos? São. Então, por exemplo, vocês têm um vínculo com quem? Com a pessoa do professor Vicente Noronha? Ou vocês têm um vínculo com a Fibra? Qual é o vínculo, a obrigação jurídica que vocês têm? E os direitos que vocês têm são perante quem? Perante o nosso reitor ou perante a instituição? A instituição. A instituição, perfeito. Então, vocês têm uma obrigação, ou têm direitos e obrigações perante a instituição, e não perante a pessoa. Perfeito. Não vou entrar aqui, porque por enquanto não vai ser necessário. Mas bora lá. Sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo da relação? Semestre que vem vocês vão ver cada tipo de pessoa jurídica, tá? Por enquanto não é interessante para a gente ver isso, porque a gente não é direito civil ainda. Quem é o sujeito ativo de uma relação, gente? O que vocês me dizem? Sujeito ativo é quem tem o direito ou quem tem a obrigação? Sujeito ativo é quem tem a obrigação? Não. Quem tem quem tem o direito, gente. Professor? Oi. Professor? Diga. A gente já tinha tido essa aula? Não. Eu já tinha citado para vocês isso aqui lá atrás. Quando a gente falou de bilateralidade atributiva. Ah, tá. Tá? A gente tinha citado isso. Agora eu estou desenvolvendo. Ah, tá. Sujeito ativo é o titular do direito. Gente, a regra é, no Brasil, todos que são titulares de direitos podem ser titulares de obrigações. Sujeito passivo, titular, dever. Aquele que pode sofrer a exigência do sujeito ativo. Ok? Ok? Que pode ser demandado a fazer alguma coisa do sujeito ativo. Lembrando, quer dizer, não, a gente vai desenvolver isso aqui no vínculo jurídico. Ficou claro até agora a ideia do sujeito? Sim ou não? Sim, professor. Ok. Além dos sujeitos, a segunda parte, eu vou até manter a ordem aqui, a segunda parte é o objeto. Só uma observação, tá? Esse sujeito aqui, vocês vão ver ao longo do curso, ele pode ser uma pessoa determinada,
sendo a obrigação de alguém, ou recaindo a obrigação sobre alguém específico, mas pode ser um sujeito indeterminado, que a gente chama de obrigação erga omnes. Erga omnes é contra todos, recaindo sobre a generalidade da sociedade. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu faço um contrato... Não, vou usar vocês. Deixa eu ver quem. Yuri fez um contrato com Joelma para tocar no aniversário dele. A Joelma não foi. O Yuri pode exigir que outra pessoa cumpra esse contrato e pode exigir que Chimbinha toque no aniversário dele? Sempre vai ser meu Não. exemplo, Yuri. Sempre o Yuri vai ser meu exemplo. Não pode. Por quê? Porque essa obrigação recaía sobre alguém determinado, tá bom? Em latim, para ensinar vocês, a gente diz assim que é uma relação interpartes. Entre as partes. Apenas entre as partes. Agora, outras relações, você não exige de alguém específico, você exige da sociedade como um todo. Por exemplo, o direito de propriedade. Então tá. Quem vai ser vítima? Eu vou te dar uma folga, Yuri. O Heitor vai ser a vítima de hoje. Então, o Heitor comprou lá um celular para ele, tá muito tranquilo. E aí, ele comprou nas lojas americanas e aí saiu com o celular por aí. E aí, passou um rapaz numa bicicleta, voltou e disse: Heitor, o que ele disse? Heitor, me passa o celular. O Heitor disse: não, vou argumentar. O Heitor disse: não, mas o celular é minha propriedade, é meu direito de propriedade. O Heitor está confiando na razão do assaltante. Não, o celular é meu, eu comprei, eu paguei totalmente, paguei à vista e é minha propriedade. Aí o assaltante disse: não, mas você comprou das lojas americanas. Esse direito é perante as lojas americanas, não contra mim. Ele pode dizer isso? Seria uma afirmação juridicamente válida essa do assaltante? Que aquele que tem que obedecer ou que tem que estar obrigado a respeitar a propriedade do Heitor é só o vendedor? O que vocês acham? Acho que não. Acha que sim? Não? Acho que não, porque, tipo assim, ele comprou, perante todo mundo é dele, né? Só não sei se ele tiver com uma arma lá, e não vai ser mais. Agora, bora tentar pensar aqui só na aspecto racional. Gente, esse é um outro direito, que a gente vai dizer que o sujeito passivo desse direito não é alguém específico, é a sociedade como um todo. Então, a propriedade é um tipo de direito em que o sujeito ele é indeterminado, ou seja, a propriedade pode ser alegada contra qualquer pessoa. Já um contrato envolve um sujeito determinado, por isso que ela é interpartes, ok? Recaindo sobre alguém específico. Professor, quais são interpartes e quais são erga omnes? Vocês vão aprender ao longo do curso, tá bom? Ao longo do curso vocês vão ver que tem os dois tipos. Tem o interpartes e tem o erga omnes. Vocês vão ver que, em geral, o direito privado, a gente vai ver lá na última unidade, que é direito privado, que é direito público. O direito público, em geral, é erga omnes, o direito privado, em geral, é interpartes. Aquele direito entre nós particulares é interpartes normalmente, embora tenha erga omnes, mas também existem erga omnes. Então, direito privado tem os dois, direito público, em geral, é erga omnes, tá bom? A gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Mas ficou clara a diferença de um para o outro? Sim ou não? Hein?
Bora lá para o objeto. Bora lá para o objeto. Gente, o que é o objeto? Objeto é aquilo que é devido pelo sujeito passivo ao sujeito ativo. Tá bom? Ele é determinado... Só descer aqui que eu não estou conseguindo ver direito. Ele é determinado pela norma jurídica. A norma jurídica vai dizer qual é o objeto, o que é devido por uma parte à outra. Pode ser também de dois tipos esses objetos, tá bom? A gente vai dizer o objeto. Tem dois tipos de objeto aqui, no sentido de que tem o objeto imediato e o objeto mediato. Olha só, o objeto imediato é aquela relação jurídica. O objeto imediato é a relação jurídica. Então, por exemplo, eu faço um contrato com a Miriam para vender esse marca-texto. Miriam, eu te ofereço por R$5 esse marca-texto. A Miriam disse, eu aceito, a gente faz o contrato. Eu fiquei de entregar esse marca-texto para ela, já pagou, eu fiquei de entregar o marca-texto para ela. Qual é o objeto da nossa relação, do meu contrato com a Miriam? Qual é o objeto? É o marca-texto? O que vocês acham? Sim. Não. O Não. objeto imediato é a minha conduta de dar o marca-texto. Então, o objeto imediato é a ação jurídica. É eu fazer, é eu dar, por exemplo, eu contrato a Miriam para pintar, não, um quadro que vai ser muito complexo, para pintar a sala da minha casa. Ó, Miriam, você aceita X para pintar a sala da minha casa? Aí eles aceitam. O objeto imediato, o objeto principal aqui é ela fazer algo, é ação jurídica. Então, olha só, normalmente resumido a dar, fazer ou não fazer. Essa ação jurídica, geralmente, os principais casos são dar algo, fazer algo ou não fazer algo. Então, por exemplo, contrato com a Miriam em relação ao piloto. Dar, fazer ou não fazer? Qual é a minha obrigação em relação a ela? O piloto não, ao marca-texto. Dar, perfeito. A obrigação da Miriam de pintar a minha casa. Qual dos três? Fazer, perfeito. Em alguns casos, tem a obrigação de não fazer. Dá um exemplo. Deixa eu ver, quem daqui tem cara de que iria para o Big Brother? Deixa eu ver quem. Márcia Juliana, eu acho que Márcia iria para o Big Brother. Ela foi pro Big Brother e tal, e ela assinou um contrato de uso de imagem e tal. E aí, por um tempo, ela não vai poder, por exemplo, dar entrevista em outras emissoras. Essa é uma obrigação de não fazer. Durante um período de tempo, a Juliana não vai poder fazer ou não vai poder dar entrevista em outra emissora. Essa é uma obrigação de não fazer alguma coisa, de não ter uma certa conduta, ok? E o que é o objeto mediato? O objeto mediato é a coisa em si. Não, eu vou chegar nesse ponto. Elas podem ser recíprocas ou não, Tainá.
Porque, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma obrigação não recíproca. Doação, um contrato de doação. Eu fui lá, você foi um excelente aluno durante o semestre, aí eu digo, Tainá, eu estou te dando este marca-texto como presente por você ter sido uma boa aluna. Isto aqui é recíproco, ou seja, você tem uma obrigação também em relação a mim, Tainá, ou não? Na doação. Você tem alguma obrigação em relação a mim? Ser grato. Obrigação jurídica. Tem alguma obrigação jurídica em relação a mim? Não. Essa é uma relação sem reciprocidade, como tu está colocando. Não são condicionais, né? A gente vai dizer assim, ela não é recíproca. Elas não são obrigações recíprocas. Não possuem objetos recíprocos. Ok? O objeto imediato, então, é a coisa em si. Então, volta para cá. Contrato de compra e venda com a Miriam deste marca-texto. O objeto imediato é dar o marca-texto. É dar. E o objeto mediato? Dar o quê? Qual é o objeto mediato dessa relação? O marca-texto. Tá bom? Ou não? Sem ficar claro. Sem ficar claro para vocês. Ficou ou não ficou? Recompensa? Como assim recompensa? Tainá, não entendi. Tá, coloca aquele nome da reciprocidade, tu colocaste bem. Então, não, mas olha só, a doação, ela já foi considerando o que tu já fizeste. Não é diferente de uma promessa de alguma coisa que eu vou fazer no futuro. Não, eu já fui de uma bolona de estar aqui, estou dando como agradecimento, sei lá, como recompensa, mas assim, você não vai fazer algo para merecer aquilo, você já fez e acabou, tá bom? Esse objeto pode ser recíproco. Tá, na verdade, deixa eu colocar assim. Nas relações jurídicas, podem existir objetos recíprocos, ou seja, cada um dos sujeitos precisa oferecer um objeto ao outro sujeito. Qual a consequência disso? Cada um dos sujeitos é, ao mesmo tempo, sujeito ativo e sujeito passivo. Então, por exemplo, eu vou vender este marca-texto para Miriam por R$5. Tem duas obrigações aí, tem dois objetos. Quais são os objetos? Dar o marca-texto, meu para Miriam, e da Miriam para mim é dar R$5. Ok? Claro até aqui? Gente, está acabando o nosso tempo. O mesmo link, 10h50 a gente volta, tá bom? O mesmo link, 10h50 a gente volta aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho. Não desapareça. Ok.